Ô seus fitness, bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Podcast e hoje vai ser uma pauta extremamente relevante para a sociedade, principalmente para quem é de periferia, ou você também que nem sabe do que se trata. O convidado de hoje é meu queridíssimo Vitor Bedetti. Muito obrigado pela presença, por ter aceito o meu convite. Nossa, eu fico me sentindo super lisonjeado de estar aqui. Quero agradecer aí pelo convite, né, e tal. Eu acho que um agradecimento aí por tudo que a gente nem vê, né? Às vezes tá nos bastidores, assim, tanto de preparação para que tudo desse certo, esse lugar bonito, chique. Eu tô me sentindo tão importante. Você é. Obrigado. Seus fitness, eu não tenho nem como ler o currículo desse cara. Quem é o Vitor Bedetti? Bom, eu sou quilombola, da Zona da Mata de Minas Gerais, de origem capo-verdiana. Eu tenho uma família 100% quilombola, né? Que nasceu no quilombo mesmo. Vou contar depois pra vocês o que é quilombola. E aí a gente nasce nessa cidade, na Zona da Mata de Minas Gerais, vem para Belo Horizonte com a tentativa de mais possibilidades, mais perspectivas de vida. Fui morar lá no Conjunto Felicidade, Mabel, meu lugar, minha vida. E trilhei a trajetória acadêmica, né? Assim, fui fazer faculdade de cinema, trabalhar com artes, trabalhar com comunicação. Então, fui dividindo a minha vida entre a perspectiva acadêmica, também com empreendedorismo, que é meio que um compilado de todas as minhas experiências que eu tive a oportunidade de estudar e de viver, né? Então, tenho hoje um ateliê de roupas artesanais, de fotografias artesanais, que ele funciona como uma collab de estúdio. E vou aí caminhando, seguindo a vida nessas duas perspectivas. Quando as pessoas me perguntam o que você é, assim, quem é o Vitor para se apresentar, né? Eu falo isso, assim, eu falo que é uma pessoa que transita entre as possibilidades poéticas, entre a realidade e a ficção, para produzir arte que tem a ver com ancestralidade, com raízes africanas, com negritude, com afirmação no mundo. E aí dou o nome para isso de professor, quando eu tô na universidade, dando aula. Dou o nome também de fotógrafo, quando eu tô com a câmera na mão, produzindo arte audiovisual. E costurando tudo isso com tecidos de roupas artesanais. Quem é o Vitor acadêmico? Ai, meu Deus. Vamos lá. Acadêmico foi assim, sou formado em cinema e audiovisual, formação mesmo, né? Acadêmica, sou formado em cinema e audiovisual. Tenho uma pós-graduação em gestão cultural, uma outra pós-graduação em jornalismo cinematográfico. Fiz um mestrado em estudo de linguagens dentro da Faculdade de Letras. Eu fui para a Hungria, fiz um mestrado lá em mídias e artes, como modalidade sanduíche. E aí lá eu estudei sobre mídias digitais, comunicação de modo geral. E na minha pesquisa lá foi sobre povos tradicionais do leste europeu, os povos ciganos. Eu voltei, desenvolvi essa marca, né, do ateliê, meio que com um compilado de experiência, mas continuei na vida acadêmica, produzindo artigos, né, escrevendo textos numa perspectiva mais científica, e entrei na tecnologia da informação e comunicação para estudar narrativas quilombolas, modos, possibilidades de documentar narrativas quilombolas e de entender a narrativa quilombola, a estrutura, a lógica de vida quilombola como uma super tecnologia que não é reconhecida pela maior parte das pessoas. Então, minha ideia no doutorado é desenvolver essa pesquisa no doutorado em tecnologia de informação, e aí agora eu estou indo para o doutorado sanduíche em Portugal para estender essa pesquisa por lá e entender como que a tecnologia pode ajudar a compreender nossas origens, quem nós somos, dar nome para as coisas que a gente já sabe, mas que às vezes a gente não nomeia porque ainda fica nebuloso, né? No imaginário. Então, tô nesse percurso acadêmico. Sou professor da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Tenho um orgulho do mundo de falar isso. A gente vê um sorriso espontâneo quando eu falo isso, porque é o sonho da minha vida, né? Tá nesse lugar, então sou muito feliz. Também dou aula na pós-graduação, lá na PUC Minas, nos cursos da área de comunicação, diversidade e inclusão. Então tenho trabalhado nessa perspectiva acadêmica aí, caminhando de jeito aí. Seus fitness, quando o Bedetti me mandou o currículo, eu ia gastar 2 episódios só falando dessa extensa experiência que ele tem no meio acadêmico. De verdade. Mas enfim, então quer dizer que você sempre foi abonado, milionário, sempre teve grana para bancar todos esses estudos, certo? Muito capital social. Muitas granas, muitos dinheiros. Sempre tive. A minha família é de origem milionária, né? Eu sou herdeiro. Então eu tive a oportunidade de trabalhar aí. Quer dizer, eu só trabalhei porque eu queria.
né? Na verdade, eu tinha tudo já a meu alcance. É mentira da barata que ela tem uma perna só. Então vamos falar, Vitor. Só que muito não. Através de que você teve acesso a toda essa estrutura acadêmica e se transformar nesse cineasta, fotógrafo, empreendedor, sabe? Através de... Quem fez o Vitor profissional? Olha, eu acho que assim... cada vez que alguém me pergunta isso, eu respondo de uma forma. Hoje, a minha compreensão é o seguinte... Eu tive... Minha mãe, né, uma mulher negra, super batalhadora, que desenvolveu várias experiências na vida, foi empregada doméstica, foi professora, trabalha como cuidadora de idosos, desenvolveu várias experiências, sempre viu na vida um entusiasmo para poder, né, assim, ser intensa na vida. E ela me ensinou isso, assim, ela me ensinou que... Eu lembro uma coisa que ela falou, assim, quando a gente tava vindo pra Belo Horizonte, ela falou assim, olha, a gente não tem casa, a gente não tem amigos, a gente não tem ninguém nesse lugar, a gente não tem nada além de um sonho e uma inesgotável fé. Então, acho que tudo começa por aí, perspectiva, né? Aí a gente pode chamar perspectiva de sonho, a gente pode chamar de objetivo, a gente pode dar vários nomes, né? Mas quando você tem essa chama dentro de você e tem pessoas que fazem a manutenção dessa chama para ela não apagar, a coisa fica possível. Então, os movimentos todos que aconteceram na minha vida, assim, de poder acreditar que seria possível fazer uma faculdade que o meu sonho era sempre meu sonho sempre foi fazer cinema. Eu lembro que quando eu fui no cinema pela primeira vez, foi no meu aniversário de 15 anos. A minha tia, que inclusive foi a tia que me deu meu primeiro livro, Paulina, ela faleceu esse ano, ela me levou no cinema e eu entendi assim, olha, eu não sei o que é isso, mas eu quero viver desse negócio aí. Que eu achei aquilo a coisa mais impressionante do mundo. O primeiro filme que eu assisti foi Homem-Aranha, a primeira versão, aquele Homem-Aranha, primeiro de todos. E aí eu lembro de ter ficado assim, no Minas Shopping, aquela tela gigantesca, não sei o que, fiquei muito impactado, extasiado. Falei, gente, eu quero fazer isso, eu quero viver isso. Eu comecei a perseguir esse sonho, mas tudo começou porque eu tinha uma mãe que sempre acreditou na vida. Né? Assim, minha mãe, ela sempre trouxe essa perspectiva de afirmação, mesmo no cenário de muita pobreza, sem condições, assim, eu lembro que a gente não tinha luz elétrica em casa durante um período, eu tinha um livro, uma vela e um sonho, e aí ela foi, de todos os dias ela ligava, acendia essa vela para que eu pudesse acreditar. Então eu tenho essa ideia de que essa mãe, né, uma mãe quilombola, é uma mãe preta, e que tinha tudo para desistir da vida, porque o cenário de violência é extremamente feroz, né, na vida das mulheres pretas no Brasil, das mães pretas no Brasil, mas ela tem uma afirmação na vida, né? Eu acho que assim, isso me possibilitou caminhar, possibilitou acreditar. E aí eu fui atrás das possibilidades, que eram políticas públicas, programas do governo. E eu lembro que eu trabalhei como menor aprendiz numa associação profissionalizante do menor, e aí eu lembro que nessa época tinha muitos cursos, até o próprio pré-vestibular eu fiz lá, então tudo foi caminhando, tudo isso que eu falei da trajetória, até esqueci de falar que eu fiz psicanálise no Instituto Freud, na casa do Freud, em Viena, na Áustria. Tive outro orgulho da vida, que eu tive a oportunidade de estudar na onde o Freud sentou, eu sentei. E aí tudo modalidade, assim, de política pública, ações afirmativas, bolsa de estudo. Eu fui caminhando nessa perspectiva, assim, eu fiz a faculdade, era uma universidade particular, eu fiz ela com programa de bolsa do governo, né? Então, eu tive a oportunidade de estudar com o programa de bolsa. Depois, o mestrado, também fui bolsista da CAPES, quer dizer, eu recebia um salário para ficar de dedicação exclusiva para pesquisa, para estudar. E toda a minha trajetória acadêmica foi construída a partir de ações afirmativas, de programas de bolsa, né? E, então, assim, foi possível. A viagem para a Hungria, eu morei na Hungria, tudo foi custeado por uma bolsa de estudo. Então, eu tive a oportunidade de pesquisar, de trabalhar lá com relações internacionais, né? Para possibilitar que outras pessoas tivessem acesso, né? Então, criando pontes possíveis para que as pessoas pudessem ter a oportunidade que eu tive, né? Então, aproveitei. Eu acho que, assim, o que aconteceu foi que eu tinha uma chama acesa. Então, a oportunidade passou e eu consegui ver.
Se a vela tivesse apagada, não seria possível ver as oportunidades. Quem você conhece que veio do mesmo lugar que você, que teve as mesmas oportunidades? Sabe por quê? Eu te pergunto isso. Você é uma minoria. Uhum. Mas cadê os outros? Cadê os demais periféricos? Cadê as demais pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que você passou na infância, que eu também passei na infância? É falta de acesso, é falta de oportunidade, não sabem nem que existem projetos governamentais. Cadê essas pessoas? Olha, eu percebo assim, infelizmente, são poucas pessoas que... Porque é aquilo, né? Às vezes a oportunidade tá ali, mas a pessoa não... a analogia que eu fiz da vela acesa, né? A vela acesa ilumina, então você consegue ver minimamente, que é o que aconteceu na minha vida, né? Eu tinha, assim, uma rede de apoio, uma mãe que sempre acreditou, né? Então eu tinha uma perspectiva, um desejo, um sonho. Eu sabia que existia alguma possibilidade, mesmo que eu ainda não entendia como que aquilo poderia ser desenhado na vida, do tipo, vou fazer faculdade, o que é faculdade, né? Não sabia, então, mas eu tinha uma vela acesa que me possibilitava ver. O fato é que às vezes algumas pessoas têm oportunidades, mas têm essa vela apagada, né? Então não dá pra ver essas oportunidades. Mas eu vejo o seguinte, que a política pública chega na periferia, não como deveria, assim, né? Não são todas as pessoas que são atravessadas pela política pública, assistidas pela política pública, mas ela chega. A igreja evangélica, a igreja católica também chega, né? As ONGs também chegam na periferia. Eu falo isso assim, de testemunho ocular, né? De quem vê a coisa acontecendo lá. Só que ainda não é como deveria ser, né? No sentido assim, de que todas as pessoas tivessem a possibilidade de ter perspectiva, né? Eu acho que antes de ter a oportunidade, você precisa entender que é possível ter uma oportunidade. Então, é o desenho da perspectiva, né? Do sonho. Imagina que hoje existem pessoas que convivem com a gente e que não têm sonhos. Que elas não sabem, elas não sabem que podem sonhar, né? É tirado o direito de sonhar das pessoas. Existe uma lógica para que essas pessoas estejam nesse lugar sem sonho e sem perspectiva. Ali é um lugar de potência, são pessoas que estão desenvolvendo estratégias todos os dias na periferia, na favela. As pessoas estão desenvolvendo estratégias todos os dias para sobreviver. E isso já condiciona ela uma experiência de vida que já diferencia ela, né, de muitas pessoas na sociedade. Mas existem grupos que desejam, né, que estrategicamente é interessante que essas pessoas estejam à margem, na periferia, né, enfim, sem perspectiva. Porque se a pessoa tiver sonho e tiver perspectiva, a coisa acontece. Então, o objetivo da violência social principal é destruir a perspectiva e destruir o sonho das pessoas que estão ali. Quando você fala social, isso acontece por parte de qual cenário da sociedade? Os próprios favelados, vamos falar abertamente, porque nós dois somos, ou através das regionais fora desse ambiente. As que têm acesso, as que têm mais capital, as que têm um poder aquisitivo melhor. Como que você vê? Essa crença limitante de que o pobre ou favelado sempre vai permanecer nessa condição, o que você quis falar com isso, com o aspecto social? Posso só fazer um panorama breve histórico? Juro que é de 5 segundos. Juro por Deus. É o seguinte, imagine que, para responder essa pergunta, a gente chega na periferia hoje, são pessoas negras. As pessoas pretas estão na periferia. Tem pessoas brancas lá, tem uma questão de classe, tem pessoas brancas que são pobres? Tem. Mas na periferia, a ótica é porcentagem. Maior parte da população negra está na favela, está na periferia. Aí o panorama histórico é o seguinte. Nós tivemos 354 anos de período de escravidão versus apenas 134 anos de abolição. E a abolição, entre aspas, colchetes e parênteses, né? Essa palavra abolição é uma palavra estranha. Então, entre aspas. Aí o que acontece? Quando as pessoas, elas... Antes disso, quando eu viro aqui pra você e falo... Quando você pensa na escravidão,
na história da escravidão, quais imagens, as primeiras imagens que vêm na mente? Se eu fizer essa pergunta agora aqui, né, a galera pode até escrever aí, vem tal imagem, vem tal não sei o quê. Escrever um tópico, uma estrutura de tópicos. Eu tenho pra mim que as imagens que vão vir são as imagens que a gente vê nos filmes, na publicidade, de pessoas sendo violentadas, agredidas, maltratadas, acorrentadas, uma coisa física, né? E aí eu fico pensando, uma analogia que eu sempre faço na sala de aula, quando eu vou falar sobre, responder essa pergunta da periferia, eu faço uma analogia do seguinte: imagine que é uma relação abusiva. A relação abusiva é como se ela tivesse alguns estágios. Primeiro você, né, assim, mais ou menos essa lógica. Primeiro, na relação abusiva, a pessoa tira a rede de apoio. O abusador tira a rede de apoio. Depois, o abusador, ele começa a minar a perspectiva, apaga a vela da pessoa. Depois, ele começa a diminuir sutilmente e também de maneira direta, do tipo, será que essa vaga é pra você mesmo? Será que você vai conseguir fazer isso mesmo? Então, assim, a pessoa já não tem rede de afeto, amigos e apoio. Nem na festa da família não vai mais. Tentando fazer essa analogia. Aí perde a autoconfiança, perde a subjetividade. E aí ela começa a se sentir culpada. Não, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu sou a pior pessoa do mundo. Aí, o quinto e talvez o último é a violência física. As pessoas socialmente têm a ideia de que a violência física ela tem mais efeito traumático. Só que a pessoa, quando ela chega na violência física, ela tá tão já devastada, ela já morreu toda por dentro, que quando a subjetividade dela tá toda dilacerada, quando ela chega na violência física, ela é como se tivesse assim, ela tivesse mais um efeito traumático, né? Sendo que ela já teve vários outros nesse estágio da relação abusiva. Então, para ficar mais prático da gente entender como é que se deu o período da escravidão, foram 354 anos de um mercado extremamente inteligente, porque são 354 anos de um mercado legalizado pelo governo. Imagine que você tinha que pagar um imposto por cada pessoa escravizada. Então, tanto que Cabo Verde, a ilha que eu sou de origem africana, as pessoas escondiam os navios nas ilhas de Cabo Verde para não pagar imposto por cada pessoa escravizada para a coroa portuguesa. Gente, parece uma coisa absurda, né? É absurdo mesmo. Parece assim, parece que é mentira de tão absurdo, né? De tão chocante que é o negócio. Mas foi um mercado extremamente inteligente para que ele desse conta de passar por isso. A inteligência desse mercado era: vamos chegar lá, bagunçar essas pessoas de lugar no continente africano, tirar elas de suas casas, afastar da família, tirar a rede de apoio, tirar a rede de afeto. Vamos acabar com todo aspecto cultural dessa pessoa para ela achar que é tudo errado, tudo ruim, que não presta. O melhor tá vindo de fora. Aí vamos destruir a subjetividade inteira dessa pessoa. Acabar com a humanidade dela. Ela não vai poder nem ter um próprio nome. A gente vai tirar um nome dela, vai misturar ela não vai poder falar essa língua que ela fala, não vai poder cantar suas músicas, nada, nada, nada. Separar mães de filhos, pais de filhos, família destruída. Então, destruir toda a subjetividade. Essas pessoas começam a se sentir, inclusive, culpadas, porque elas acham que elas estão causando mal pelas mesmas. Olha como é que não tem uma lógica prática do como é que é a relação abusiva. E aí, claro que assim, né, com grau de comparação imagético aqui, né, que são coisas completamente diferentes. Mas vem a violência física, por último, como se fosse a que tivesse mais efeito traumático e é que aparece nas imagens todas que a gente vê. É como se, mais uma vez, toda vez que a gente imagina a escravidão com imagens de violência físicas, é como se mais uma vez a gente estivesse objetificando essas pessoas. E a gente não estivesse considerando a subjetividade, a humanidade dessas pessoas. Então, por exemplo, quando tem abolição, entre aspas, quando é proibida a escravidão, né, ela não é mais legalizada, as pessoas são lançadas na sociedade, as pessoas negras que eram violentadas, né, pelo período da escravidão são lançadas na sociedade sem direito à moradia, sem direito à educação, sem direito a absolutamente nada. Muitas dessas pessoas voltam para as fazendas onde trabalhavam porque precisavam sobreviver, que é condição básica. Parte dessas outras pessoas vão para as periferias, para as favelas. E uma outra parte se estrutura em quilombos. Né? Os quilombos sempre existiram desde sempre, são povos tradicionais, originários do Brasil, e eles se mobilizam com uma super tecnologia de sociedade, de inteligência social, para poder reconstruir essa subjetividade que foi dilacerada. Lá não tinha, por exemplo,
tratamento físico para poder o braço quebrado porque apanhou, um corte no rosto. Era a reconstrução da subjetividade, da humanidade. Então agora você tem seu nome de volta, agora você tem os seus aspectos culturais de volta por conta dessa rede do Quilombo, que é uma rede de resistência contra o período de escravidão. Então não veio alguém de fora e aboliu, foram lutas negras do nosso território que construiu essa abolição, entre aspas, né? Porque o cenário da abolição, ele é questionável. Mas estou dizendo isso porque a gente tem 354 anos de destruição da subjetividade e apenas 134 anos para reconstruir. A gente ainda está lutando por questões que são básicas, de direito à moradia, por exemplo. O meu quilombo lá em Ponte Nova, nós perdemos 50% das nossas terras e a gente está lutando na justiça. Quer dizer, a nossa terra, o lugar onde a gente planta, colhe, está sendo ameaçada hoje. Então, assim, a gente está lutando por coisas que são básicas. Direito à moradia, direito à educação, direito, né, à saúde. E aí, a reconstrução da subjetividade. Então, por exemplo, eu até, na hora que eu cheguei aqui, eu falei, não, eu sou uma pessoa tímida. E na hora que eu tava falando essa frase, eu escutei. E eu falei assim, não, eu não sou uma pessoa tímida. Eu fui, durante a vida, uma pessoa silenciada. Eu não aparecia nos lugares, eu não podia falar, eu não podia atravessar a cidade, eu não tinha mobilidade urbana, eu não sabia onde era o centro de Belo Horizonte, não tinha dinheiro para pagar passagem. Quer dizer, eu fui uma pessoa silenciada. Então é como se eu fosse... eu tenho isso pra mim, que eu acho que eu não sou tímido, eu acho que eu sou uma pessoa que eu fui silenciada durante a vida. Né, assim, claro que eu tive oportunidades, né, e aí eu tenho mudado, tenho me fortalecido, né, tanto que a reconstrução da subjetividade tem a ver com isso. Então, por exemplo, quando eu falo assim, com orgulho, né, da minha trajetória, do meu currículo, é porque me achar bonito, capaz, potente, interessante, é uma conquista muito dolorosa. Eu não posso deixar nenhuma sensação estranha me tirar coragem de, por exemplo, postar minhas fotos, falar quem eu sou, falar da minha trajetória. Usar turbante. Usar turbante, minhas roupas que são de origem cabo-verdiana, africana, igual eu tô aqui agora com capulana africana, que é um tecido originário de Cabo Verde, que tem costura quilombola, minhas raízes. Então, assim, eu ando desse jeito porque é isso, me achar bonito, capaz, potente, interessante, é uma conquista muito dolorosa. No aspecto da subjetividade que você falou, ainda existe escravidão? Existe. Pensando assim, nessa lógica toda que a gente... É que agora mudou de formato. Quem são os escravos atuais? Mudou de formato. O que acontece é o seguinte, eu penso que as pessoas escravizadas, elas... não tem... Eu acho que até o próprio termo, assim, escravizado é um termo que... né, primeiro que nem deveria existir, né? Eu tenho pra mim que, assim, as pessoas hoje... A estrutura do racismo, que foi promovendo desigualdades sociais e raciais no Brasil desde o período da escravidão, o cenário da escravidão histórico traz impactos hoje. A gente tem isso. Traz impactos hoje no sentido de que a tomada de decisão, os grupos que estão... a população que está em cargos de decisão, em cargos estratégicos, em cargos que vão direcionar a vida das pessoas... O grupo é branco, são homens hétero brancos. É esse grupo. Então é feita uma manutenção nesse grupo. Qualquer outro fora desse grupo é minorizado de algum modo na sociedade. Principalmente a população negra, porque a gente tem esse traço histórico do período da escravidão. Então quando a gente olha para as periferias, para as favelas, a gente vê o cenário de pessoas negras que estão ali se fortalecendo através de movimentos sociais, através do próprio movimento negro, através das ações afirmativas e políticas públicas de reconstruir a subjetividade. Porque sem subjetividade, você não consegue sonhar e não consegue ter perspectiva. Então o preto, o favelado, ele só consegue ter acesso a algo através do governo? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque... tirando por base toda a sua vivência, você foi uma pessoa extremamente beneficiada pelos projetos governamentais. Sim. Quem seria o Vitor sem todo esse acesso? O que acontece? Eu tive tudo que tinha aí de coisa de governo, eu lembro que a gente teve, tipo Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, inclusive o apartamento que a gente mora hoje é do Minha Casa Minha Vida, aquele programa 100% do Minha Casa Minha Vida, na periferia.
que a gente mora na favela, no Minha Casa Minha Vida. Então a gente teve acesso a ações afirmativas importantes, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer faculdade e toda a trajetória que a gente contou aqui. Eu penso que, assim, eu tento imaginar duas óticas, né? Porque as pessoas que da minha geração, lá na favela, 90% delas morreram ou estão presas. Essa é a realidade. Então, é muito difícil não me imaginar... se eu não tivesse nenhuma perspectiva, é muito difícil me imaginar fora desse cenário. Então eu acho que eu estaria ali, nesse combo, né? Que é uma coisa muito triste, né? Uma realidade muito triste. Mas não existia uma vela acesa? Existe uma vela acesa, e aí é a minha segunda ótica, que eu penso que de algum modo, outro caminho possível iria surgir. Quais? No sentido assim de... A gente tem, igual... essa pergunta é muito importante porque, assim, a galera que mora na periferia, eles têm, na própria existência, um monte de material possível para poder vencer na vida. Só que a sociedade o tempo inteiro está dizendo que não. Por conta de que você mora na favela, de que você é pobre, você é negro, e a sociedade o tempo inteiro está reforçando a ideia de que os espaços de poder, o espaço de sucesso, que é considerado de prestígio, sucesso na sociedade, não é para você. Então, a galera já tem o material. Só a própria sobrevivência, a estratégia para sobreviver diariamente, já é uma estratégia poderosa. Então, um caminho possível aconteceria. Através da rede de apoio, através do movimento negro, através dos movimentos da favela, né? Das associações da favela, das ações afirmativas que são desenvolvidas dentro da própria periferia, né? Então, assim, cenários são possíveis. O fato tem que ter uma vela acesa, tem que ter perspectiva, tem que ter o sonho, né? A oportunidade, ela é importante, mas se você não tiver perspectiva, você não vai conseguir interpretar aquele movimento ali como uma oportunidade. Então você precisa ter a perspectiva. E aí eu acho que é isso, assim, os movimentos que a gente tem hoje na periferia, eles são para trazer perspectiva, porque é independente qual trajetória que a pessoa vai seguir. Por exemplo, eu segui a trajetória acadêmica, me sinto realizado como professor, me sinto realizado como cineasta, mas eu sei pessoas que, por exemplo, querem ser cantores de funk, querem ser MCs. Então eles vão trilhar caminhos possíveis dentro da perspectiva da arte, da música, se tiver perspectiva. Porque, por exemplo, eu tenho um amigo que é MC, o Jefinho, ele... 100% também lá do Conjunto Felicidade, da Mabel, e é um cara que, assim, foi fazer música no Fica Vivo, foi fazer o som dele no programa, né, tinha uma creche lá, que era de uma associação super legal, foi fazer teatro lá, então, quer dizer, ele foi construindo perspectivas possíveis com outros caminhos, com outras oportunidades. Então, assim, ali é um lugar de potência, mas é uma potência que, assim, precisa lutar para sobreviver. É uma potência que precisa afirmar a sua identidade todos os dias e lidar com a violência da sociedade, né? Que é a ação violenta da polícia, a ação violenta da sociedade, o mercado de trabalho, né, extremamente preconceituoso. Então, né, a sociedade, de modo geral, é extremamente preconceituosa. Então, você tem que lidar com essas variáveis todas que te cansa, que mina sua energia. Então... é esse o desafio, né? De manter essa chama acesa para ter perspectiva. Você acha que todo favelado quer sair da favela? Acho que não, por exemplo, eu não saí da favela. Quer dizer, hoje eu moro em outros lugares, que não é meu lugar de origem, lá na Mabel, por exemplo, mas eu estou conectado, né, com minha rede de afeto, de apoio. Para mim, o que faz sentido é ali, minha afirmação de vida, de identidade, as pessoas que eu mais amo, os meus amigos, são todos deste lugar. Então, assim, o lance não é sair da favela, tipo, território, né? Tipo, sair, mudar da favela, não quero morar mais aqui, não é isso. O lance é você se sentir bem onde você desejar estar. E ter o direito à moradia, ter o direito à saúde, ter o direito à educação, mas o principal de tudo, ter direito a sonhar. Do tipo, imagina você poder sonhar, você poder acreditar que é possível. Se você coloca uma perspectiva numa pessoa, um sonho, nada para ela. Tanto é que os jogadores de futebol, a maioria deles estão aí para dizer isso, né? O cara sai de uma favela sem internet e vai pro Real Madrid. Quer dizer, isso é para mim a coisa mais perspectiva. Porque a pessoa vai sonhar. E é isso. A sociedade, esse grupo, né? Héteros, homens, brancos... é como se ele tem um livro, nossa, incrível, da Cida Bento, que chama Pacto Narcísico da Branquitude.
Depois eu vou colocar no comentário aqui o link desse livro. Ou, a Cida Bento fala o seguinte, tem um momento do livro, não vou saber exatamente como ela fala, mas ela fala uma coisa assim, de que quando você chega numa empresa de manhã e você vê a estrutura da empresa, é como se as pessoas, os homens hétero-brancos da empresa, se reunissem. O expediente começa às 8 horas. Eles se reúnem às 7 horas da manhã. E essa reunião de 7 horas da manhã é pra combinar. A gente vai pactuar aqui o poder nas nossas mãos. E a gente vai ser só gente branca, hétero, homem, na liderança dessa empresa. Aí ela começa o livro narrando isso. Um momento do livro lá, ela narra isso. Aí você fica assim, nó, coisa mais doida. E aí você fala assim, gente, o que é isso? Absurdo, né? Eu não acho que isso acontece, não. Mas quando você entra no cenário da empresa, parece que aconteceu. Porque é o que a gente vê no cenário. Um pacto estabelecido para que quem ficasse no poder, na tomada de decisão, são aquelas pessoas. Teve uma vez... Nossa, eu nunca falei isso em lugar nenhum, vou falar aqui. Eu estava trabalhando numa empresa. Eu estava dando consultoria para diversidade e inclusão, né, para as pessoas negras. E aí eu entrei numa empresa grande no Brasil, conhecida, inclusive. E aí eu entrei nessa empresa, tinham 74 diretores dessa empresa. Todos os 74 com essa característica aqui, ó. Homens, brancos, muito provavelmente héteros. Era esse o cenário. Aí, a gente tava lá discutindo assim, não vou contratar uma pessoa porque ela é negra, só pra ter uma pessoa negra. Isso eles falando. Não vamos contratar uma pessoa negra só pra ter uma pessoa negra aqui. Não vamos contratar uma mulher só pra ter uma mulher aqui, pra constar. Não, a gente vai contratar a pessoa pela competência. Aí eu dediquei uma madrugada inteira pesquisando no LinkedIn os funcionários dessa empresa, as funcionárias dessa empresa. E vi uma galera poderosíssima, com um currículo incrível, e que não tinha oportunidade de ascender profissionalmente na empresa. Muitas dessas pessoas eram pessoas negras. E aí eu falei assim, gente, a questão não é a capacidade da pessoa, são as oportunidades. A gente precisa reformular os critérios. Porque tem um pacto mesmo, é um pacto que é feito, quase que todo dia ele é renovado para que o poder perpetue na mão dessas pessoas. É uma questão de privilégio. Eu tô no poder, gente, é muito difícil. Imagina eu no poder de uma empresa, diretor de uma empresa, abrir mão do privilégio de estar num cargo de prestígio, de destaque. Não. Mesmo eu não tendo a qualificação para estar ali, é o status. Sendo que tem muitas outras pessoas qualificadas para aquilo que não têm a oportunidade por conta dos critérios que são estabelecidos para essas pessoas ascenderem profissionalmente. E é aqui que a gente entra, por exemplo, com a importância do programa de cotas. Porque o programa de cotas, de modo geral, cotas raciais, cotas sociais, ele é para poder uma reparação histórica, né? Do tipo, você dá oportunidade para as pessoas que são qualificadas e que são competentes. É uma forma de acender essa vela. Então, quando eu chego, eu falo assim, uai, gente, mas significa, vocês estão me dizendo aqui, eu falei lá na... Ai, assinei minha demissão. Aí eu fiquei bravo lá nesse negócio, que eu fui lá, nessa consultoria, e falei, olha, vocês estão me dizendo que não tem pessoas negras qualificadas na empresa? Porque eu vi no LinkedIn que tem muitas pessoas com currículo compatível, com trajetória na empresa, excelente em todas as ações que desenvolve e não estão aqui no cargo de liderança, né? De diretoria. Vocês estão me dizendo que essas pessoas não são capazes, não são competentes. É isso? Aí começa assim, não é isso, não é por aí, não é por esse lado. Aí começa a, né? As pessoas ficaram desconcertadas. Porque, de fato, quando elas ficam desconcertadas, é o constrangimento que elas percebem que tem uma questão por trás. E aí eu não preciso nem dizer que é racismo. Tem racismo na África? Eu morei na África, né, em Cabo Verde. E na Etiópia, estive na Etiópia, no Benin, no Togo. Em alguns outros países da África, morei em Cabo Verde. Tal qual acontece no Brasil, eu não vi em lugar nenhum do território africano. Eu não consigo ver essa perspectiva, esse olhar sobre um homem hétero branco como opressor. Não consigo, de verdade. Uhum. Não estou falando que a sua ótica está errada. Sabe por que eu não consigo ver? Vou até beber uma água. Porque onde está o mérito do seu intelecto nisso? Se as pessoas elas se submeteram a ficar numa empresa com essa filosofia, a culpa é delas.
Porque isso pode ser um trauma muito, sabe, o ardor. Eu quero ficar aqui pra falar que eu não tenho oportunidade porque eu sou preto. Sai da empresa. Busca outra oportunidade. Busca mostrar que você é foda em onde você vai ser valorizado não pela sua cor, mas pela sua capacidade e seu currículo. Então eu ainda não consegui enxergar que o homem hétero, branco, seja esse opressor que você afirmou. Talvez porque eu não experimentei isso, eu não senti essa dor na pele, apesar de também ter vindo de periferia. A culpa é de quem? Primeiro que eu não acho que são todos os homens héteros. Mas sempre são homens héteros brancos. Mas eu não acho que são todos. Mas sempre são. E aí o que eu acho é o seguinte, que... Primeiro que assim, a gente tá num movimento de luta de sobrevivência. Então, às vezes, eu tenho que aceitar determinadas oportunidades de trabalho para sobreviver. É subsistência, né? Quando você tem perspectiva, quando você tem sonhos, desejos, aí você vai reestruturando, primeiro, estrategicamente, uma rede de apoio, né? Uma rede de afeto, até mesmo uma inteligência financeira, para poder dar conta de tomar decisões tipo essas, né? Mas, até a tomada da consciência de que o cenário é esse, a gente está caminhando nesse sentido. Muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas negras da periferia ainda não interpretam que elas estão passando por uma série de violências, né, cotidianamente no trabalho. Quer dizer, elas passam, elas sentem um impacto, mas porque é uma violência inteligente, é uma violência subjetiva. Não é que a pessoa vai chegar e falar assim, aqui, você é negro, você não vai dar conta disso. Eu tento pensar que a pessoa não... Assim, isso acontece. Isso que eu acabei de falar aqui, isso acontece no cenário do mercado de trabalho. Mas, hoje, com o movimento negro, hoje com a afirmação da identidade, isso tem diminuído, mas tem dado lugar a uma perspectiva subjetiva, em que essas violências todas, né, estruturais, elas são feitas para que as pessoas não percebam como violência. Né? Então tem toda uma inteligência. Tenta imaginar que assim, é um mercado que durou 354 anos, extremamente inteligente, e a gente está 134 anos aí lutando para poder desfazer as raízes todas que esse mercado de pessoas escravizadas trouxe para o DNA do histórico do Brasil, para o DNA do Brasil. Então, o que acontece? Os grupos que estão ali, que são homens héteros, brancos e que estão no lugar de poder, e aí eu falo isso assim como um dado estatístico, né? Eu não acho assim que todas as pessoas acordam de manhã e falam assim, hoje eu vou oprimir alguém, tô com vontade de fazer isso. Eu tento imaginar que as pessoas não vão fazer isso, apesar de ser que tem pessoas que fazem. Mas é o formato. Ela vai reproduzir aquele formato histórico que está ali. Né, o formato histórico é esse cenário. Então, por exemplo, quando chega para uma entrevista de trabalho de, né, uma pessoa negra super qualificada e uma pessoa branca, aí vem o pacto narcísico da branquitude que a Cida Bento fala. É como se essa pessoa desse prioridade para a pessoa branca mesmo se ela não tiver qualificação. E isso são dados estatísticos, né? Se a gente for ver o IBGE ou até a própria McKinsey Company, que é uma empresa de consultoria internacional, ela vai mostrar um dado pra gente que é esse, assim, nem sempre a maioria das pessoas brancas que estão no cargo de diretoria e de poder são pessoas qualificadas frente às pessoas negras que estão em cargos hierárquicos mais abaixo. Então, isso que eu tô falando são dados estatísticos, assim, tipo, não é que eu acho, né? É a realidade, é um fato, né? Então, assim, você vê o cenário de opressão, né, os grupos que a gente dá esse nome, né, de que é um grupo opressor, e é até estranho falar isso, porque é como se desse um poder para esse grupo. Mas, historicamente, é um grupo que tem poder por conta dos privilégios. É a maior parte da população rica, é a maior parte em cargos de decisão, é a maior parte em publicidade, em comunicação. Quando a gente liga a televisão hoje, a maior parte da população é essa. Por exemplo, eu fui num restaurante ali na Grão-Mongol, e assim... Esse é o cenário. Todas as pessoas que estavam no restaurante eram brancas. Eu era a única pessoa negra do restaurante que estava consumindo no restaurante. As outras pessoas, todas negras, trabalhavam no restaurante. Isso posto, para mim, já é uma situação 100% estrutural de racismo. Porque já cria um imaginário de que as pessoas negras estão servindo. As pessoas brancas estão consumindo. Então, aqui está posto. Isso é um fato.
O fato é que as pessoas não se incomodam com isso, as pessoas perderam a sensibilidade para as coisas que são absurdas. Você chegar num restaurante e ver todas as pessoas brancas consumindo e as pessoas negras servindo, e se isso não te incomoda, você faz parte desse problema. Então, a gente pergunta assim, você é racista, né, para as pessoas? Aí, as pessoas não levantam a mão. Aí você pergunta, tem racismo no Brasil? Todo mundo levanta a mão para dizer que tem. Por quê? Ela não se percebe dentro desse problema. Então, se não te incomoda, por exemplo, sua trajetória inteira de vida, você não ter tido professoras negras, professores negros, médicas, médicos negros, se isso não te incomoda, você faz parte, 100% parte desse problema que está acoplado a esse grupo de pessoas que são opressoras. Dê uma solução para isso. Se você tivesse como mudar a realidade da periferia, a realidade da favela, a realidade dos favelados, dos excluídos, qual que é a solução? Ações afirmativas. A gente já faz. Só que ela precisa acontecer com mais... Ela precisa ser mais efetiva e ela precisa ser vista pela sociedade assim como ela é na prática. Uma ação afirmativa que é bem sucedida e é vista mundialmente como a ação afirmativa mais bem sucedida na história do mundo. Por exemplo, as ações afirmativas de programas de cota. Em todas as perspectivas, cotas nas universidades, cotas nos concursos públicos, cotas em todas as áreas, e também os programas de ações afirmativas em empresas. Porque, por exemplo, a gente tem agora, completou 10 anos, ano passado, da lei de cotas. E aí, quando criou a lei de cotas, teve maior comoção, eu lembro disso como se fosse agora, uma maior comoção do tipo assim, vai ter uma cota para as pessoas negras entrarem na universidade. Aí um super preconceito, porque a maior parte da população negra, periferia. Ensino público. Aí começa assim, vai cair o rendimento da universidade. Não, mas então não tá justo isso, porque a pessoa estudou a vida toda lá e vai ter uma cota lá com alguém que não estudou. Aí começa, né, essa conversa de que, né, então foi muito difícil implementar o programa de cotas porque teve uma super resistência da sociedade. E aí, vai passando o tempo, a gente vai vendo. Aumenta o número de... Isso que eu tô falando são dados estatísticos comprovados pelo Ministério da Educação e que tá tudo registrado. Não é uma coisa que eu tô inventando, não. Aí você vai ver lá, 400... Qual o número de porcentagem de negro que aumentou depois da lei de cotas na universidade? 400%. Ah, mas teve evasão escolar porque os negros entram, mas eles continuam. E aí o rendimento cai? Como é que vai ser isso? Porque a galera... teve ensino público que não é considerado de qualidade. E eu questiono isso porque tem ensino público de qualidade. Mas sabemos que a realidade... Eu não conheço. Sabemos, porque assim, tem... Eu falo isso com propriedade. Eu estudei 9 anos em escola pública. Não existe escola pública de qualidade. Eu sou defensor da escola pública, mas eu compreendo que... assim... É difícil comparar a escola pública, por exemplo, com quem teve a oportunidade de estudar em escola particular, ou então quem teve a oportunidade de estudar em escola pública, mas só viveu estudando. Porque aí, por exemplo, se a escola pública não supre, a pessoa vai fazer um pré-vestibular, vai fazer uma coisa, porque ela tem disponibilidade de tempo de estudar. As pessoas negras que estão lá na periferia estão trabalhando o dia inteiro e vão para a escola à noite. Então, é outra realidade. É outra realidade para absorver o conhecimento, para... Então, o programa de cotas teve essa polêmica no início. Na prática, aumenta 400% o número de pessoas negras, combo indígenas, combo quilombolas nas universidades. Ponto. Histórico. Aí, segunda coisa, o rendimento das universidades todas aumentaram. Todas. E aí vem o ranking, USP, Unicamp, tudo subindo para melhores universidades da América Latina. E assim, fica no topo das universidades, primeiras do mundo. E aí, detalhe, no primeiro ano, podia até ter uma evasão ou que ainda o rendimento não fosse tão equivalente. Mas, de acordo com os dados estatísticos, o rendimento dos alunos negros eram, no final das contas, tipo assim, boletim escolar, histórico, eram igual ou maior do que os alunos brancos, que não eram cotistas. Então, o que acontece? Ela é considerada a ação afirmativa mais bem sucedida na história do mundo, do mundo, né? No Brasil, com certeza, e uma das mais bem-sucedidas do mundo, porque na prática ela faz um movimento de reparação histórica, então ela cumpre. Então se a pessoa falar hoje assim, porque isso que eu estou te falando aqui é um dado estatístico,
teve os 10 anos da lei de cotas, então eles fizeram uma comitiva para poder avaliar a lei de cotas, levantar dados estatísticos, relatórios, o que aconteceu na lei de cotas, então isso é um dado, é um fato. O rendimento das universidades melhorou, aumentou o número de pessoas negras, as pessoas negras que entraram tinham um resultado melhor ou igual às pessoas brancas, no final das contas, e quem fala que é contra a lei de cotas, ela é contra uma ação afirmativa bem-sucedida. Ela entra pro combo das pessoas que são opressoras. Então tem como a pessoa falar hoje que ela é contra a lei de cotas? Quer dizer, como tem, né? Mas se ela falar que ela é contra a lei de cotas, ela tá sendo contra uma coisa que é reparação histórica. É devolução do direito básico, que eu falei aqui no início, direito à educação, por exemplo. E aí a perspectiva. A gente tá falando aqui, por exemplo, e concurso público também, né? Aí você fala assim, mas pra quem que é esse programa de cotas? Porque as pessoas não são informadas e elas acham que, assim, é subjetividade. Essa pessoa é negra, essa pessoa não é. Então eu vou dizer que eu sou negro e vou entrar. Não é assim. O programa, aí você vai ler a lei, tem lá dentro da lei um conjunto de critérios que não é pela subjetividade, né? Não é porque eu tô achando que a pessoa é negra por algum motivo. Não, tem lá todos os critérios. Tem lá se ela, o tom de pele, a textura do cabelo, os traços da pessoa. Tem uma série de critérios que são estabelecidos e tem uma banca que é chamada, inclusive, de banca de heteroidentificação e tem esse nome por conta da etimologia da palavra, a origem dessa palavra, que tem a ver com o outro, então a análise do outro. E aí essa banca composta, na maioria dos casos, em todas as instituições, por 5 profissionais que estudaram a vida inteira sobre questões de identidade, sobre questões culturais, São 5 pessoas, e além das 5, alguém também do movimento negro. Então não é uma coisa aleatória, é uma coisa super séria. Então a pessoa que se declara negra, ela passa por uma banca que vai avaliar se ela tem os critérios estabelecidos na lei para que ela concorra ao programa de cotas. Além disso, também tem um programa que tem a perspectiva social dos programas de cotas. Porque tem cota, por exemplo, se a pessoa é branca, mas é pobre, ela também pode se ingressar no programa de cotas, né? Então é uma coisa super complexa, não é igual as pessoas popularmente ainda acham que é, né, enfim, qualquer coisa diferente do que ela se propõe na prática, né, de ser um programa de ação afirmativa super bem sucedido. E aí, por exemplo, tem lá, aí tem a banca de heteroidentificação que vai fazer essa avaliação, vai fazer, né, para o ingresso. E a gente vai vendo que você tinha feito a pergunta sobre a solução, né? Aqui a gente começa a caminhar para uma parcela dessa solução, porque você está trazendo um cenário de perspectiva. E quem não quer estudar? Aí tem os outros movimentos, né? Por exemplo, esse meu amigo que é MC, ele não quis seguir carreira acadêmica, por exemplo, igual eu fiz. Mas ele foi para um programa social onde ensinava música. O programa Fica Vivo, por exemplo. Aí, ok, do governo. Vamos falar que não é do governo. Aí tinha uma associação lá super legal. Uma associação, uma ONG, que dava aula de teatro, música, de dança, e ele fez tudo. Quer dizer, volta pro ponto de que a gente está falando sobre oportunidades, independente de como elas se manifestam. Na minha vida foi acadêmica, na minha vida foi, né, a rede de apoio, de afeto, que me possibilitou a conhecer outras experiências de mundo, mas pode ser também, por exemplo, pelo viés da música, da arte, né, e vários outros, né, a própria capoeira, o próprio futebol, as escolas de futebol que tem na periferia, né. A gente vê, assim, muitos jogadores de futebol profissionais que saem dali, né? As jogadoras de futebol profissional também, que saem da periferia, de projeto social, de quadra que foi feita por um morador do bairro, ou quadra que foi feita pela ação afirmativa política pública do governo, de esporte. Então a gente vai vendo, assim, que é um cenário de possibilidade. Eu bato sempre na tecla de que é a perspectiva e o sonho. A gente tem que ter direito de ter perspectiva e direito de sonhar. Esse grupo aqui, que está perpetuando o poder nesse lugar, é um grupo que tira o nosso sonho. Em nenhum momento, nessa construção, você conseguiu abordar uma possibilidade que faz com que o favelado consiga chegar nesse grupo. Porque só sobrou arte, cultura ou estudos. O estudos, em todo momento que você colocou, foi para a área das letras, a área da pedagogia. Mas nenhuma formação que você me deu, através da sua percepção, coloca um favelado como gestor de uma empresa. É porque realmente é muito fechado ou não tem capacidade de chegar? Primeiro, é fechado mesmo, mas tem capacidade de chegar, né? Então, assim, ele, por exemplo, tem as empresas que são
as empresas que são desenvolvidas dentro da favela. Por exemplo, tinha uma lan house, nunca vou esquecer disso. O cara, ele criou uma lan house na garagem da casa dele. E aí ele foi fazendo uma lógica, ninguém ensinou pra ele isso. Do tipo assim, ele não fez um curso, um curso de contabilidade, um curso de rede de computadores, de tecnologia. Então a gente não tá falando aqui de um cenário, por exemplo, assim, só vai funcionar se for pela superior. Eu não acho isso. Eu acho que a pessoa vai funcionar em qualquer área da vida se ela tiver perspectiva. O que ela escolher fazer, né? A gente tem que ter direito de escolher, né? A gente não pode decidir quanto mais escolher. Então a gente tem que ter direito de escolher. E aí, por exemplo, ele criou você não conseguia... Assim, falava assim, gente, como que esse cara criou isso? Ele criou vendo as coisas acontecerem, né? Assim, indo numa loja, vendo uma coisa aqui numa loja, montando um negócio de fiação que ele mesmo montou, montando uma estrutura, não sei o que, ele montou uma lan house e de repente ele fez uma franquia dessa lan house em vários pontos da periferia e de repente expandiu essa... Cara, um negócio incrível. Essa lan house, na época de lan house, né? Pra várias outras e começou a fazer torneio de games. Cara, olha a cabeça dessa pessoa. Não significa que ela tem que sair dali e ser gestor, sei lá, de uma empresa dessas de tecnologia. Ele já é um cara super realizado profissionalmente, ele já é um cara bem sucedido financeiramente, bem sucedido naquilo que ele desejou fazer ali. Então, quer dizer, a gente tem que olhar também para as potências que a gente tem no nosso contexto. Eu penso que, assim, às vezes a gente tá procurando, porque tem essa ótica mesmo do que tá lá fora ser melhor, né? Mas o que tá aqui, às vezes ainda é muito melhor ainda, né? Então eu penso nisso, assim, nesse lugar, que, assim, tem muitos caminhos possíveis. Tem o esporte, tem culinária, estética, né? Tipo, e a culinária posso relatar aqui uma série de experiências de pessoas que saem da Centro-Sul para poder ir lá na periferia comer coisas que, assim, nunca vão comer igual na vida, né? Então, assim, tem uma super inteligência gastronômica na periferia, tem esporte, tem arte, tem comunicação, tem a lógica de empreendedorismo, de gestão, de administrar empresas, de administrar conflitos de bairro. Quer dizer, tem uma super lógica potente de vida ali. A favela venceu? A favela tem vencido. Eu interpreto isso como um movimento. Como um movimento, sabe por quê? Por exemplo, quando eu realizo meus sonhos, né? Por exemplo, de ser professor universitário, eu falo isso com muito orgulho, inclusive, porque, assim, não é uma realização... É uma realização individual, mas ela não é individualizada. Do tipo, é uma realização coletiva. Tanto coletiva pela minha família, que luta por mim, pelos meus amigos, que lutam por... né, que a gente está lutando junto, mas também pro lugar de onde eu vim, que é uma forma de dizer para a sociedade que existem perspectivas outras, né, que existem outras possibilidades e que a galera que tá ali é um monte de coisa, é um complexo de um monte de coisa. Não é só a criminalidade que é noticiada, não é só a violência que é noticiada, não é só a falta de saneamento que é noticiado. É isso também. Que infelizmente tá tudo sendo empurrado para lá. Não é culpa e responsabilidade dessas pessoas, é empurrado para lá socialmente, né? Essa violência, tudo isso que a gente sabe que tá presente na favela. Mas é muito mais do que isso, é um complexo de muitas outras coisas e que são destruídas, tal qual o processo de subjetividade destrói na lógica do histórica da escravidão. Que aí você tinha até perguntado, a escravidão acontece ainda hoje? Eu acho que agora o que acontece é que é aproveitado o que deu certo, né, nessa violência. E o que deu certo nessa violência foi destruir a subjetividade, destruir a perspectiva, destruir o sonho das pessoas. É apenas falta de dinheiro? Também, né, porque o dinheiro é importante para você, inclusive, ter mobilidade urbana, por exemplo. Ok. Vou dar R$1 milhão para cada favelado. Quantos você acha que conseguiria multiplicar esse dinheiro? Todos aqueles que têm perspectivas. Não vejo que seriam muitos. Porque a ótica tá, eu tenho dinheiro, eu vou ter o que eu nunca tive. Tá tudo bem. Pra satisfazer uma escassez. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comprei tênis. Vários tênis. Porque eu não tinha condições de ter tênis na minha infância. Hoje eu tenho muitos tênis. Se eu quiser, eu não repito um tênis por dia durante um mês. Me dá um.
Te dou, mas não vai caber. Mas eu não tô falando isso como ostentação, não é. Mas eu preciso ter mais de 50 tênis? Por que eu não peguei esse dinheiro e fiz alguma outra coisa? Eu investi em alguma coisa. Por que eu não tentei fazer esse dinheiro render? Uhum. O problema que eu vejo, Vitor, não é apenas a falta de dinheiro, mas qual possibilidade eu posso fazer a partir do momento que eu tenho dinheiro? Então, para mim, o fato de um favelado vencer não significa que a favela vai vencer. Isso pode aumentar ainda mais o abismo. Não, eu acho que assim, quando eu acho que, por exemplo, se um favelado vence, e a favela, eu falo que um favelado vence e a favela também vence, porque é um olhar assim de esperança. E a esperança traz perspectiva, que traz o direito de sonhar. E na minha compreensão de mundo, o direito de sonhar é o que move. É o que vai mover a pessoa. Vai mover a pessoa, por exemplo, a tentar encontrar uma forma ou abrir os ouvidos para pensar em possibilidades de investir esse dinheiro, por exemplo. Né? Então, eu acho que tudo começa aí nesse lugar de perspectiva. Né? Então, assim, se você sabe que... Porque as pessoas, às vezes, não conhecem as possibilidades. Não conseguem identificar uma possibilidade como uma oportunidade, por exemplo. E é isso que a gente precisa, quando uma pessoa vence, é como se a gente retornasse para a favela para dizer, olha, é possível vir por aqui. Vem. E muitas pessoas vêm. E não significa, por exemplo, que eu sinto que eu sou uma pessoa vitoriosa, então eu me sinto realizado profissionalmente. Então, quando eu volto para a favela e digo isso, né, e eu tô dizendo isso todos os dias, né, para quem me acompanha, para quem tá na minha rede e tal, não é que eu tô dizendo assim, o único caminho é esse. Aqui é um caminho. É um caminho possível. A gente nem conhecia isso. Eu não sabia o que era eu não sabia nem que existia cinema. Então imagine que se minha tia não tivesse me levado no cinema, eu não ia fazer faculdade de cinema, eu não ia saber nada disso, eu nem sabia que existia. Imagine que é isso que a gente tem feito, né? Tem levado de volta para a periferia coisas que tiraram da gente, que é nosso também. Quais são os tipos de racismo ou preconceito que você enfrenta e já enfrentou? Nossa, todos os dias. Todos os dias. Pra você ver como é que é a coisa da violência. Hoje eu tô de turbante, mas quando eu tô sem turbante eu fico com cabelo black power, que é meu cabelo crespo. E aí, como eu tenho um tom de pele mais claro, quando eu tô com... Eu sou uma pessoa negra, né? Com um tom de pele mais claro, por exemplo, que minha mãe tem uma pele escura. E aí, minha mãe tem um tom de pele mais escuro que o meu, então ela tá exposta a uma violência social, pela leitura social, muito maior. Eu tenho uma certa passabilidade em alguns lugares, mas os lugares que eu transito, a violência não é branda no meu corpo. Então, por exemplo, se eu tô caminhando na Avenida... Bandeirantes. Pode falar. Zona Sul, Mangabeiras, pode falar. Se eu tô caminhando na Avenida Bandeirantes, eu sou a única pessoa que tem esse tom de pele caminhando lá. Eu tô exposto à violência. Do tipo, olha pra você ver como é que é a violência... Eu poderia falar um monte de coisa. Poderia falar sendo parado no supermercado, que eu já fui. Sendo parado no shopping, que eu já fui. Sendo abordado pela polícia, que eu já fui. Poderia falar todas essas que todo mundo conhece. Mas olha o tipo de violência que acontece lá. Pra você ver que a coisa... Eu tô caminhando na calçada. Eu tenho que desviar todas as vezes que passa uma pessoa, senão a pessoa não desvia. Aí teve um dia que eu fiz um teste. Eu continuei andando. Ficou um parado de frente pro outro. A pessoa... não acha que eu sou daquele lugar. Ela não acha que eu posso estar ali. O benefício de andar na calçada, o privilégio de andar na calçada, inteiramente, na liberdade que ela desejar, é dela. É como se eu não pudesse ter. Então é como se eu tivesse que desviar. Perceba que é uma coisa que parece sutil, mas vai marcando um lugar de poder no inconsciente das pessoas. Aí quando eu tomo consciência disso, peraí, por que eu tô desviando todas as vezes? Eu posso estar nesse lugar também. Esse lugar também é meu. Eu pago o imposto aí, IPTU, IPVA, tudo que tem que pagar aí, pra essa rua ser desse jeito. Então eu vou andar aqui nesse calçada e se a pessoa quiser, ela que desvie. A não ser que eu queira ser uma pessoa educada. Teve um dia que eu entrei numa loja, e aí eu, mais uma vez, né, eu poderia falar segurança seguindo, que isso é todo dia. Poderia falar polícia me parando, que isso, né, é só a polícia ter uma oportunidade que ela vai parar. Mesmo se ela não tiver também, ela cria. Poderia falar uma série de coisas, mas aqui tô indo pela ótica do que não é tão comum das pessoas relatarem, mas elas vivem. Então eu tô lá numa loja, que eu amo essa loja, todo dia eu vou nessa loja, que é uma loja de negócio de vasilha de casa, que eu sou doido com esses negócios de vasilha. Aí eu tô lá andando nessa loja, aí o que acontece? Tinha um corredor aqui, tinha uma senhora parada aqui no corredor, e uma vendedora no fundo. Eu queria caminhar até o fundo da loja
para poder perguntar se tinha uma coisa que eu precisava pra vendedora. Aí eu passei por essa senhora, pedi licença, ela arredou. Juro por Deus, ela não arredou 5 centímetros pra eu passar. Fui na vendedora. Quando eu voltei, eu vim pelo mesmo caminho pra sair da loja. Aí a senhora virou e falou assim, nossa, fica me incomodando toda hora na hora que vai passar aqui. Por que não dá a volta? Aí eu continuei andando, olhei pro moço que trabalha na loja, que é meu amigo, que já fez amizade com todo mundo, que eu vou lá todo dia. Ele riu do tipo assim, todo dia isso acontece aqui. Aí eu voltei e falei assim, eu não entendi, a senhora gostaria que eu desse a volta na loja? Ela, sim, porque eu não quero que você fique me incomodando. Ela, juro por Deus, ela arredou 5 centímetros. Aí eu fui, virei pra ela e falei assim, uai, mas, gente, é muito melhor passar aqui do que dar a volta em toda a loja pra eu poder ir lá no fundo. É só pequenos metros, poucos metros. Ela, mas a gente tem que fazer o que é bom pra gente, né? E aí, assim, uma senhora branca que diz o seguinte, esse espaço é meu e não é seu, não vou dividir. Racismo reverso existe? Não. Historicamente, não. É impossível. E é impossível porque é o seguinte, o racismo é um movimento de opressão, um movimento de violência contra os corpos que são minorizados. Nesse caso, nessa perspectiva de violência, são os corpos negros. Os corpos negros não estão majoritariamente em estrutura de poder, de decisão e de comando na sociedade, de poder social, de poder político. Quem está nesse lugar são os corpos brancos. Então não é possível, não existe uma lógica possível do racismo ser reverso. Porque as pessoas já estão protegidas nesse lugar de privilégio. Né? As pessoas brancas já estão protegidas nesse lugar de privilégio. Então só é possível, hierarquicamente, o racismo acontecer das pessoas brancas com relação às pessoas pretas. E eu não estou falando aqui que as pessoas brancas são melhores que as pessoas pretas quando eu falo hierarquicamente. Mas eu falo numa perspectiva de construção histórica, social, que foi marcando espaços de poder, de tomada de decisão na mão das pessoas que são brancas. Então, por exemplo, quando eu estou... julgamento, né? São uma pessoa branca, uma pessoa negra e uma juíza branca. Muito provavelmente. Hospital... a lógica que a gente vai ver, majoritariamente, é por isso que a gente fala que são povos, população minorizada, né? É que elas não estão representadas, elas não estão apresentadas em espaços que todo mundo deveria ter. Por exemplo, de acordo com o IBGE, nós temos de contingente populacional de pessoas negras, né? A gente tem de gente negra no Brasil, 56%. Se a gente fosse partir de uma lógica social exata, eu tinha que ver 56% de professores negros, de médicas negras, médicos negros, 56% de pessoas no cargo de diretoria, de qualquer lugar, tem que ser 56%, para refletir o que é a lógica social. Como se, através da UFMG, 2% são pessoas pobres ou pretas. Estatisticamente não bate. Eu procurei esses dados e nas pesquisas que eu fiz do público local da Federal, apenas 2% dos estudantes de lá são pretos, são periféricos, são favelados. Cadê? Aí isso aí também traz pra gente mais uma vez a importância dos programas de ações afirmativas, de programas de cota. Porque, por exemplo, o número ainda é pequeno, mas aumentou 400%, imagina antes. Então, assim, a gente está caminhando, né? Mas ainda não é o cálculo não bate. Por exemplo, quando a gente vai vendo os dados mesmo é muito legal acessar lá a plataforma do IBGE, nos dados demográficos, para a gente poder ver, porque lá tem todos os relatórios de pesquisas que são feitas, né, com credibilidade, enfim, reflete o cenário da realidade do Brasil. Então a gente tem lá 56% da população negra. E aí a maior parte da população é negra. Mas a maior parte da população em cargos de liderança, de gestão, né, enfim, é população branca. E aí quando você vai ver, por exemplo, nessa empresa que eu fui lá, são 74, 73, não lembro, de pessoas brancas. Não tinha nem 1% de pessoas negras. Tinha que ter no mínimo 56, ou seja, mais do que o dobro, se fosse refletir a lógica social, né, a lógica do contingente populacional, de acordo com o IBGE, que a maior parte da população é negra. E aí o que acontece? Nós somos a maior parte da população no Brasil. E não estamos, em maior parte, na representação, na comunicação, na televisão,
nas publicidades. E aí o que acontece? O poder está na mão né? O poder de decisão, o poder político, está na mão de pessoas que querem perpetuar é o pacto, né? Então a gente vai vendo que tem uma lógica, a conta não bate, a matemática não bate, mas tem uma lógica para essa matemática não bater. Então, agora a gente tem visto, assim, sempre teve, né? Sempre teve o movimento negro, sempre teve a luta quilombola, sempre existiu, né? Sempre existiu pessoas morrendo para que a gente conseguisse conquistar direitos básicos, né? Então, assim, pessoas que vieram antes lutaram para que a gente pudesse estar aqui, né? Sempre existiu. Agora, com a internet, isso possibilita que mais pessoas tenham acesso participem mais dessa discussão, participem mais dos movimentos, né? Então, possibilita que as informações cheguem para o maior número de pessoas. Então, isso também traz um cenário de mais força, né? Mas agora tem um movimento do capital, por exemplo, que começou a entender essa perspectiva como uma perspectiva lucrativa. Eu não penso que as empresas tenham aderido aos movimentos, por exemplo, de ações afirmativas, de abrir mais possibilidade de ascensão para as pessoas negras, porque elas têm um coração bom, querem trabalhar com as, né, querem... Não acho que seja isso, não. Eu acho que tem os casos que sim, mas na maioria dos casos é porque, por exemplo, a McKinsey & Company, que é uma super consultoria empresarial internacional, ela trouxe um dado estatístico de que as empresas que trabalham a diversidade dentro do seu cenário, do seu setor, elas têm 35% de chance maior de lucratividade. O que faz todo sentido, porque pensando no Brasil diverso, por exemplo, né, trazendo para nossa realidade, eu quero ter numa equipe pessoas de todos os lugares do Brasil. Porque quanto mais pessoas, cabeças diversas, pensando projetos, mais possibilidade de comunicar com o maior número de pessoas. Essa devia ser a lógica, né? Se fosse pra você escolher, você queria ter nascido branco? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu amo a minha negritude. Eu amo a minha ancestralidade. Mesmo se partir do pressuposto que apenas o tom da pele elevaria ainda mais o seu nível? Não, eu queria ter nascido num mundo sem racismo. Eu queria ter nascido num mundo que a gente luta para que haja, né? Assim, para que tenha um mundo, de acordo com o Instituto Etos, por exemplo, que a gente vai demorar 150 anos para ter, que é um mundo com igualdade racial. Né? Eu quero, por exemplo, eu queria ter nascido num mundo em que eu poderia andar na rua sem medo de constrangimento, sem medo de algum tipo de violência. Eu queria ter nascido num mundo em que eu poderia andar pelo supermercado sem ter uma pessoa me seguindo. Eu queria ter nascido num mundo, por exemplo, que eu vou trabalhar, volto, encontro com minha família, tomo um sorvete, sem a preocupação de que, será que eu volto para casa? Será que eu vou passar uma violência hoje? Será que minha subjetividade vai ser destruída? Será que minha autoestima vai ficar no chão? Eu queria ter nascido num mundo assim, né? Então, que eu acho que é o que deveria ser para todas as pessoas, né? Eu queria ter nascido num mundo em que eu tenho o direito de sonhar. E não que alguém me conte que é possível sonhar. Eu queria ter o sonho em mim, a perspectiva em mim. A gente vai aprendendo na vida com pessoas que vencem, né? A gente vai aprendendo na vida, por exemplo, quando um favelado se destaca, quando o favelado vence, você fala, não, é possível sonhar. Mas eu queria ter nascido num mundo em que eu tenho no meu DNA o sonho, a perspectiva, porque isso iria me mover, né? E com minha negritude, que eu acho que a coisa mais bonita que existe no mundo é uma pessoa negra, né? Assim, pela sua raiz, pela sua cultura, por tudo que por seus costumes, né? Hoje eu tenho a oportunidade de ter nascido num quilombo, em que é um lugar de reconstrução de afeto, reconstrução da autoestima, reconstrução da subjetividade, é um lugar que me dá esse material, no sentido de que, assim, não, eu me acho bonito, interessante, capaz, potente. Isso é uma conquista, que isso? Que não é uma conquista só minha, né? É uma conquista de pessoas que morreram para que hoje eu pudesse achar isso de mim. Não é todo dia que eu acordo de manhã com isso, não. Né? Mas o fato de ter isso tá aqui no cenário me orientando, né? É como se isso me orientasse. Então, por exemplo, sempre quando eu entro na sala de aula para me apresentar, e aí eu falo meu currículo, né? Apresento para os alunos, alguns ficam assim, será? Né? Que tem esses olhares, e isso também é uma coisa do racismo, da violência, né? Mas, quando eu me apresento lá, depois que eu termino de falar meu currículo, eu coloco em todas as apresentações, em todos os slides. Você pegar meus slides todos, assim, 200 slides, tem lá minha foto, uma foto minha. E aí eu falo, olha, se eu entrasse aqui para me apresentar para vocês,
e não dissesse nada desse currículo, o meu próprio corpo, como um discurso, já diz da importância de pessoas pretas, periféricas, quilombolas, faveladas, LGBTs, ocupando espaços que são considerados de prestígio e destaque na sociedade. Muda o cenário. Eu sou professor hoje porque eu tive uma professora negra, né? Eu tenho um sucesso na minha relação com os alunos porque eu sou um professor quilombola. Minha mãe, quando ela foi... A minha primeira professora foi minha mãe, e toda vez que ela ia me ensinar, ela me colocava em cima da mesa para que o meu olhar ficasse na altura do olhar dela, porque ela interpreta o conhecimento de uma maneira horizontal. E que vivência, viu? De verdade. Pra fechar, sobre isso. Que roupas são essas? Nossa, então, essas roupas aqui são do meu ateliê, Bedete Ateliê. São roupas que costuram essas histórias aí, que eu compartilhei com vocês, né? Tem um corte ancestral, é uma costura de quilombo, tem 16 mãos envolvidas nesse processo, então quando a pessoa veste essa camisa, ela está vestindo 16 mãos que tocaram essas camisas, com a energia delas. É um empreendimento 100% favelado, 100% da periferia, né? A gente vence junto, né? Então o quilombo é isso, né? É um movimento de pessoas que vencem juntas, que crescem juntas, que afirmam a vida juntas. Então, nessa roupa aqui, que é de tecido africano, o tecido é de origem cabo-verdiana, é uma capulana, né, produzida em Cabo Verde, produzida no território africano, que traz essa perspectiva de ancestralidade pra gente, tal qual é a diversidade do continente africano, a diversidade também presente no Brasil, de pessoas negras, e que tá aí nessa identidade que eu tento comunicar ao me vestir, né? De verdade. Eu consigo ver em você a ancestralidade. Através da forma que você se porta, se veste, e o conhecimento que você passa através de ser um professor acadêmico, ou até mesmo pelas simples stories que você faz, mostrando o seu dia a dia. Eu não lembro se você consegue ter essa menção, mas eu já fui num shopping com você, a gente entrou numa loja, você foi perseguido e eu não. E a gente tava na mesma loja. Inclusive, foi eu que te falei que tinha uma pessoa que tava te seguindo. Era uma loja dentro do Minas Shopping, eu não preciso citar qual loja é, mas eu fiquei muito mal. Naquele dia. Teve uma outra cafeteria que nós fomos juntos, na Zona Sul. Ninguém via fazer o seu pedido. Aí que tá, né? Você tem essas situações, por exemplo, elas... imagine que as pessoas, assim, que... Cara, as pessoas são um complexo de muitas coisas, assim, extraordinárias, de potências, mas elas vão passando por violências, assim, que vão dilacerando com elas. Vão minando a autoestima, porque isso mina a autoestima, né, do tipo, é como se te dissessem que você não pode estar nesses lugares, que você não é bem-vindo ali. Imagina, né, isso é ruim em qualquer contexto, a rejeição, né, então, não tem como se blindar disso, assim, não tem como, sabe, a violência, por mais que ela é cotidiana, ela é sempre surpreendente no sentido de que, assim, ela atravessa a gente de uma forma muito ruim, né. Então, essas situações, por exemplo, são muito chatas, assim, muito ruins, e é isso, assim. Então, quando, por exemplo, eu chego aqui e falo assim, nossa, eu sou uma pessoa tímida. Não, eu não sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa que eu entro numa loja e a pessoa me persegue. Eu sou uma pessoa que eu entro num café e a pessoa não me atende, né? Então, isso vai me gerando que aí eu acho que eu tenho que ir numa psicóloga, eu acho que eu tenho que fazer uma atividade, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa pra ser um teatro, pra ser uma pessoa menos tímida. Quer dizer, eu nem consigo identificar que o que eu sou, na verdade, é o que fizeram de mim, né? Então, assim, agora eu tô num movimento de tomar consciência disso para que eu interprete que, assim, não é meu isso. Colocaram em mim por conta dessas violências sociais todas. Olha como é que a subjetividade é um negócio sensível, né? Então, assim, eu tô me fortalecendo, né? Eu tô entrando no lugar agora e a pessoa vai me atender. Né? Mas não é sempre assim. Tem dia que eu tô... assim, né? Aquele lance, né? Por isso que a gente precisa da rede de apoio, de afeto, de estar conectado aos movimentos negros, de estar conectado com amigos que são incríveis, né? Com pessoas que são extraordinárias, com pessoas que motivam a gente, né? Por exemplo, esse convite para vir aqui, me deu um super... Minha autoestima subiu, né? Fiquei
Nossa, super feliz. Preparei até uma roupa especial pra vir, porque são essas coisas, né? Assim, porque é uma coisa cotidiana, né? A violência ela é cotidiana, e aí a estratégia pra lidar com essa violência também precisa ser cotidiana. Isso não é justo, mas é o que é possível pra sobreviver, né? Assim, dada o contexto minimamente saudável, né, em um cenário caótico de absurdos, né, que a gente vive. Porque essas situações são extremamente absurdas e a gente relata isso para as pessoas falam, não, é coisa da sua cabeça. Isso não existe. Que é um outro tipo de violência também, né? Deixa uma mensagem que vai incentivar o favelado de agora ou até mesmo quem vê esse vídeo daqui a 20, 30, 40 anos. Ó, Sua câmera quer. Ai, meu Deus. Eu penso assim. Pensando na experiência que eu tive, assim, né, na vida. Até agora, né, que ainda vou ter bastante coisa aí, se Deus quiser. Vitor, sua câmera é aquela. Ai, meu Deus. É o seu momento de fala, é a sua autoridade, a sua vivência, é aquilo que você... Vitor, você não tem noção do peso que vai ter suas palavras agora. Que elas saiam da alma e que ela tire pessoas do abismo. Continue, sabe? Continue a acreditar que é possível. Continue a acreditar que é possível sonhar, né? Eu não tinha luz elétrica em casa, a gente não tinha nenhuma perspectiva, né? Eu tinha um livro, uma vela e uma inesgotável fé. Uma mãe que sempre me apoia em todos os projetos e que acendia essa vela de tempo em tempo. É possível acreditar, sabe? Às vezes você tá aí num contexto em que você não tem nada além de um sonho, mas tenha uma inesgotável fé, porque é possível. Então continue acreditando na sua potência, continue achando que você é incrível, fortaleça essa identidade, fortaleça essa fé, né? O cenário parece que é impossível. Vão te dizer todos os dias que não é pra você. Vão te dizer todos os dias que esse lugar não é seu, que você não pode transitar aí. Mas eu quero te falar uma coisa. Hahaha, ho, ho, ho. É mentira da barata que ela tem uma perna só. Você pode absolutamente tudo. Você pode ocupar espaços que são de prestígio, destaque na sociedade. Você pode se realizar aonde você desejar estar. Não importa onde. Se isso aconteceu no seu coração, se isso aconteceu na sua mente, se isso aconteceu como um sonho, você pode realizar. A gente sobrevive. Nós temos no nosso DNA a estratégia exata para vencer. Porque não tem nada que seja maior do que a sobrevivência. Então, o que você precisa já está aí, você já tem. Fortaleça isso e sonhe, porque perspectiva é tudo. Perspectiva é maior do que a oportunidade. Porque com a perspectiva você vai ver que é possível acreditar. Então, continue, porque você já está fazendo. Mas acredite que é um movimento seu e que você pode. É isso. Pedete, muito obrigado por ter aceito esse convite. E que mais pessoas tenham você como referência de vencedor, independente da cor. E eu vou te contar um negócio. Posso falar uma coisa? O espaço é seu. Nossa, eu vou te contar que assim... Compartilhei aqui nessas conquistas e tal. Eu quero te dizer assim... Você faz parte dessa conquista. Você faz parte dessa trajetória. Em momentos muito importantes na minha vida. Eu te vi sempre como uma referência, como uma pessoa assim... Seu empenho para fazer com que as coisas deem certo é um negócio muito bonito de ver. Né, a sua forma de viver a vida, a sua forma de lutar pelas coisas que você acredita. Tinha várias vezes que eu falava assim, eu tava com dificuldade de acordar de manhã, eu falava, não, gente, o Kleber já acordou. Eu vou acordar aqui agora, porque enquanto eu tô aqui deitado, o Kleber já fez 30 mil coisas e é uma referência. Então, assim, a sua família, né, como um todo, assim, a sua... Sogra, eu não sei falar esposa. em português como é que fala quando é a mãe da sua esposa, sogra. E os irmãos da sua sogra. Meu cunhado. Seu cunhado, que são meus amigos de infância, né? Assim, quando eu cheguei em Belo Horizonte,
A primeira amizade que eu tive foi com o Guilherme, que é irmão da sua esposa. Então, são pessoas muito importantes na minha vida, assim. Eu tenho pra mim, pra você ter uma ideia, assim, quando eu falo das conquistas, né? Eu falo com muito orgulho porque, por exemplo, pessoas incríveis, como a sua família, estiveram envolvidas nisso. Então, não tem como eu não falar, sabe? Porque quando eu falo das conquistas, de tudo que eu falei aqui, pessoas assim fizeram parte, né? Então, eu sou muito grato, sabe, a esse encontro, assim. Eu não consigo imaginar, por exemplo, a minha vida em Belo Horizonte e tudo isso que eu contei aqui se eu não tivesse conhecido a sua família, por exemplo. Então, para mim é muito importante, especial estar aqui, porque é uma forma de te dizer isso também, né? Dizer do tanto que vocês são importantes para mim, né? Se eu queria até ter mais proximidade com todo mundo, mas a vida, né? Também nessa correria, mas... Quer dizer, proximidade não, né? Fisicamente, né? Assim, de encontrar mais e tal, porque proximidade a gente tem bastante. Sempre quando eu lembro e penso nas histórias, né? Eu sempre penso e lembro com um carinho muito especial. Né? Ter visto a Thaís aqui falando, gente, semana passada. Que dia que foi, não sei. Nosso Deus, eu fiquei assim, eu chorava o vídeo inteiro. Eu falei, meu Deus, ela era uma criança. E aí, e hoje, assim, sabe, a gente venceu, sabe, a gente vence, e é sobre isso, né, então, ver, é um ciclo, né, de potências, né, ver ela, ver você, isso fortalece minha autoestima, fortalece minha identidade, fortalece quem eu sou no mundo, porque é um espaço possível, né, a gente pode vencer. Sim. Seus fitness, muito obrigado, esse foi mais um episódio do Bom Podcast, e se você é empresário e tem pessoas pretas, periféricas, favelados, capazes, promovam. Não é só pela cor, é pela capacidade. Até a próxima. Oportunidades.